tabela de verdade. Essas são as duas finais, né, dois tópicos finais que falam sobre isso. Nós vimos, por exemplo, na aula passada, a tabela verdade para a conjunção, que é o E. Vimos a tabela verdade para a disjunção inclusiva, que é o OU. E vimos a tabela verdade para a disjunção exclusiva, que é o OU. E para finalizar, falta essas duas aqui. Então, nós temos a tabela verdade para a condicional e a tabela verdade para a bicondicional. Na condicional, vamos supor que você tem duas proposições simples A e B. Observe a sua tabela verdade abaixo para a condicional. Como é que você lê? Qual é a forma mais simples que você observa, por exemplo, para uma condicional? Você lê assim, ó, se A, então B. Se Paulo, por exemplo, se Paulo é engenheiro, então Maria é garçonete, vamos colocar assim. Então, se João dorme, Maria estuda, então Maria estuda. Essa é a maneira mais simples de você ver uma condicional. Nós sabemos que há outras formas de aparecer no condicional. Então, o primeiro passo é você aprender a forma mais simples, a forma mais básica, que é o sim, então. Então, como é que funciona a tabela para quando você tem duas proposições simples? Então, foi aquilo que nós vimos na aula passada. Então, se você tem duas proposições, é 2 elevado a 2. Se fosse 3 proposições simples, seria 2 elevado a 3. E aí você acharia 2 vezes 2, que vai dar o quê? 4 linhas. Essas 4 linhas, elas estão representadas justamente aqui, ó. Quais são os valores possíveis para as 4 linhas? Verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Tá? Esses são os 4 resultados possíveis. Na aula passada, nós vimos o seguinte: quando era que você tinha verdadeiro para a conjunção? É quando você tinha verdade, verdade, e dava verdade bem aqui, não é isso? Na conjunção é o E, A e B, por exemplo. Então era verdade bem aqui. E o resto era falso. Tudo bem? Vamos pagar aqui. Quando é que nós tínhamos verdade para a disjunção inclusiva? A disjunção inclusiva é o OU. Basta que um seja verdadeiro, não é isso? Então, aqui é verdade, ele fica verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Quando é que nós tínhamos verdade para disjunção exclusiva, que é o ou? Então, por exemplo, ou A ou B, que essa é a disjunção exclusiva. O que foi que nós aprendemos na aula passada? Que para ser verdadeiro, ou o primeiro é verdadeiro, ou o segundo é verdadeiro. Mas não podia aparecer 2 verdadeiros ou 2 falsos, que dava falso. Não foi isso que você viu na aula passada? Neste caso aqui, da condicional, a gente tem que ficar preocupado aonde é falso. Aí eu coloquei assim, ó, devemos observar quando a condicional será falsa. Qual é a jogada? É você aprender a seguinte frase: ver a ficha falsa, ou ver a ficha feia, por exemplo. Então, basta você pegar as iniciais. Quando o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, é porque a conclusão vai ser que ela seja o quê? Falsa. Por isso que a gente pede para você gravar ou decorar essa frase. Na condicional. Apenas na condicional. Ver a ficha falsa, ou ver a ficha famosa, ou ver a ficha feia, como você quiser. Tá? Então, aonde está justamente o ver a ficha aqui? O VF, verdadeiro no primeiro, falso no segundo. Então, você já sabe que vai ser falso aqui. Professor, e os demais? Os demais, você vai dizer que são todos verdadeiros. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, o mais importante aqui, que você tem que ficar atento, é justamente na segunda linha, que é o Vera Fischer é falsa, o Vera Fischer é feia. Tá? Essa é a parte mais importante que você tem que entender. Tá bom? Em prova de concurso, geralmente tem caído a condicional.
Veja, na prova da PM, ou na prova da Polícia Federal, ou na prova da Polícia Civil, geralmente tem caído questões de tabela verdade que envolve, olha, ar condicionado. E o cara tem que ficar atento a isso. As outras serão verdadeiras. Foi como eu disse para você. Somente essa é falsa e as outras vão ser verdadeiras. Aí coloquei algum exemplo aqui, ó. Se João é paulista, então Pedro estuda. Eu vou dizer que essa sentença é verdade. Para ela ser verdade, quais são as conclusões que nós vamos obter de João é paulista e Pedro estuda? Aí você pode concluir assim, ó, professor, para ser verdade, olhando para a tabela, só teria que ir para o primeiro caso. Os dois são o quê? Verdadeiros. Então, João é paulista, aqui é verdade. Pedro estuda, aqui é verdade. Porque verdade com verdade no sim, então, ou seja, na condicional, ela vai ser o quê? Verdade. Está vendo aqui, ó. Verdade com verdade vai dar verdade. Mas também eu posso ter, vamos apagar aqui, a opção da terceira linha. Falso com verdade vai dar verdade. João é paulista, você vai dizer que é falso. Pedro estuda, você vai dizer que é verdade. Aí olha só que conclusão interessante. Quando você diz que João é paulista, é falso, vamos colocar aqui a seguinte ideia. João não é paulista, certo? E Pedro não estuda. O que nós aprendemos? Que quando você colocar o não na frente do verbo, você está fazendo o quê? A negação. Exatamente, a negação. Então você pensa, se João é paulista, é falso. Quando eu digo João não é paulista, vai ser o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Exatamente essa é a ideia. Se eu digo que Pedro estuda é verdadeiro, então Pedro não estuda é o quê? Falso. É falso. É essa a conclusão que você vai tirar. Essa é a terceira hipótese. Vamos pagar bem aqui. Bem aqui, ó. Terceira não, segunda hipótese. E a terceira hipótese, vimos aqui, falso e verdadeiro, que vai dar verdadeiro. Mas também, para ser verdadeiro, eu posso ter que os dois sejam o quê? Falso. Então, se João é paulista, é falso. Pedro estuda, é falso. Falso com falso, no sim, então, eles vão ser o quê? Verdadeiro. Então, falso com falso vai dar verdadeiro na condicional, no sim, então. Tudo bem? Então, olhe para cá. Se João é paulista, é falso, quando eu digo João não é paulista, turma, vai ser o quê? Verdadeiro, que é o contrário do falso. O que é contrário do falso vai ser o quê? O verdadeiro. Então aqui é verdadeiro. Se Pedro estuda, é falso. Quando eu digo para você, Pedro não estuda, vai ser o quê? Verdadeiro. Verdadeiro também. É assim que você vai fazer essa relação. Tá? Às vezes você tem certas situações que você pode, no nosso consenso do dia a dia, resolver isso. Por exemplo, 10 é maior que 4, pessoal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O Sol é um planeta, pessoal? Não. O Sol é o quê? Uma estrela. É uma estrela. Tá? Então, o Sol é falso. Verdadeiro, Sol é um planeta, é falso. Verdadeiro com falso. Quando você tem o sim, então, que é a condicional, olhe para cá. Verdadeiro com falso vai dar o quê? Falso. Falso. Então, a conclusão aqui que você chega é que ela vai ser falsa. Tá? Então, o que nós acabamos de ver é o que nós chamamos de tabela verdade para condicional. São essas situações que podem aparecer quando você tem uma tabelinha como essa. Mas se a questão eu disser que o Sol é um planeta, e lá está dizendo que é verdade, Aí sim. porque Sim. no contexto, né, não Porque precisa. geralmente ele vai te dar uma seguinte situação numa questão de concurso, né?
Por exemplo, se João é paulista, então Pedro estuda. Primeira frase. Segundo, vamos colocar aqui. Se Marte é uma estrela, então o Sol é um planeta. Segunda frase. Aí ele vai dizer bem aqui. Ora, sabendo que... Pontinho, vai dizer assim. Sabendo que Marte é uma estrela. Então tu vai ter que tomar isso como verdade. Ele está afirmando na questão que Marte é uma estrela, apesar de não ser. Então, isso vai depender de questão para questão. Tá? Isso vai depender de questão para questão. Quando ele coloca uma questão solta como essa aqui, você usa o senso comum. Você tem que saber quem é o presidente atual, tem que saber quem é o governador do estado, tem que saber que 10 é maior que 4 é verdade. Entendeu? Então, se ele foge desse consenso e faz o que eu estou falando aqui para você, aí sim você vai usar os argumentos que estão sendo dados pela questão. Tudo bem? Bom, essa é a tabela para a condicional. Certo? Essa é a tabela para a condicional. Mas tem outra tabela aqui, chamada tabela verdade para bicondicional. Tomemos as mesmas proposições simples A e B, ou seja, as mesmas proposições simples ali, vamos imaginar que tem duas proposições. Observe a sua tabela verdade abaixo para bicondicional. A bicondicional, ela é assim, né? A, se e somente se o B. Então, essa é a estrutura da bicondicional. Então, quando você vê o se e somente se, significa dizer que você está diante de uma bicondicional. Lembrando você, essa é a maneira mais simples de ocorrer em uma prova. Há outros nomes, há outras formas de ela aparecer. Tá, então vamos imaginar que você tem aqui, por exemplo, as duas proposições A e B, aí você preenche verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Aonde a bicondicional, ela vai ser verdadeira? Ela será verdadeira quando ou as duas proposições são verdadeiras, ou as duas são falsas. Quando você tem verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, ou seja, quando os valores lógicos são diferentes, ela vai ser falso. Veja que cada tabela tem a sua particularidade. Daí é interessante que você saiba as tabelinhas dela, onde é verdadeiro e onde é falso. Isso ajuda, por exemplo, em questões. Porque na prova, por exemplo, ele vai te dar situações, vai te dar frases que você vai ter que analisar. Então, por exemplo, como eu coloquei aqui para você, qual é a situação na condicional que ela vai ser verdadeira? Justamente tem verdadeiro com verdadeiro, pode ser falso com falso, pode ser falso e verdadeiro. E a única condição que não vai ser verdadeiro é a vera ficha. Então, você tem que ter essa noção na sua cabeça para resolver problemas que envolvam frases. Tá? Essa é a parte básica. Então aqui, só para reforçar, nós temos aqui, se você tem uma bicondicional, certo? Na bicondicional só será verdadeiro quando os valores lógicos das duas proposições ou elas são verdadeiras ou elas são o quê? Falsas. Se tiver um falso e um verdadeiro, você vai ter o quê? Falso. Um verdadeiro e um falso, você vai ter o quê? Falso. Tá? Eu vou dar um tempo para você copiar. E daqui a pouco a gente começa a fazer exercício.